Minha sogra usou a desculpa de que a casa dela estava em obras para se mudar para a minha. Minha sogra usou a desculpa de que a casa dela estava em obras para se mudar para a minha por 2 meses. Não queria mais ir embora. Eu e meu marido fomos secretamente até a casa dela no interior e ficamos pálidos com o segredo que ela estava escondendo. Meu nome é Clarice. Naquele ano, eu tinha 31 anos e estava grávida de mais de 5 meses do meu primeiro filho. Era uma noite de fim de semana. Lá fora, uma chuva fina caía. O clima no nosso pequeno apartamento, porém, era estranhamente acolhedor. Eu estava sentada no sofá, com uma mão repousando suavemente sobre a barriga, sentindo cada pequeno movimento da minha bebê. Meu marido, Dante, estava entretido no quarto ao lado, montando a primeira prateleira de madeira para o quartinho da criança. Aquele apartamento não era grande. Tinha apenas 2 quartos, uma sala de estar com espaço exato para um sofá bege, uma mesinha de centro e alguns vasos de plantas que eu mesma cuidava. Mas para mim era uma verdadeira fortuna. Em 6 anos de casados, eu e Dante trabalhamos quase sem tirar férias. Eu sou gerente contábil em uma empresa privada, passando os dias mergulhada em planilhas, notas fiscais e relatórios. Dante é engenheiro civil, passando o ano inteiro em canteiros de obras. Faça sol ou faça chuva, ele estava lá. O dinheiro para comprar o apartamento foi juntado, centavo por centavo, somado a um empréstimo sem juros, que meus pais, por amor à filha, nos deram para a entrada. Naquela noite, Dante terminou de apertar o último parafuso e virou-se para mim. Qual nome você quer dar a ela? Se for menina, o que acha de Serena? Eu só quero que a vida da nossa filha seja cheia de paz. Eu ri, prestes a brincar que esse nome parecia de um pai que envelheceu antes do tempo, quando a campainha tocou de forma frenética. Não era um toque educado, mas sim uma série de toques urgentes, insistentes, como se a pessoa lá fora estivesse perdendo a paciência. Dante secou apressadamente as mãos na camisa e foi abrir a porta. Assim que a porta se abriu, o sorriso no meu rosto desapareceu por completo. No corredor estava a minha sogra, Dona Zélia, e ela não estava de mãos vazias. Aos seus pés havia 2 malas enormes e estufadas, uma sacola vermelha cheia de remédios e um saco de cobertores amarrado de qualquer jeito com barbante. O cabelo dela estava levemente despenteado, a testa brilhava de suor, mas os olhos continuavam afiados e alertas, a ponto de me dar calafrios. Mãe, por que a senhora veio sem avisar para eu ir buscá-la? Dante, assustado, abaixou-se para puxar as malas dela. Dona Zélia soltou um suspiro pesado, apoiando-se no batente da porta, como se tivesse acabado de sobreviver a uma jornada exaustiva. Avisar o quê? O telhado da minha casa no interior está sendo reformado, os pedreiros quebram tudo, é uma poeira o dia inteiro. À noite, o cheiro de cimento e tinta não me deixa dormir. Vim pedir abrigo para vocês por uns dias. Tenho certeza de que a minha nora não será mesquinha com a própria sogra. A última frase ela disse sem olhar para Dante, olhando diretamente para mim. Eu travei. Ela não perguntou se era um bom momento, não avisou com antecedência, mas a forma como formulou a frase fez com que, se eu recusasse, me tornasse instantaneamente uma nora egoísta e ingrata. Forcei um sorriso, me levantei e fui pegar um copo d'água. Entre, Dona Zélia. A viagem foi longa. A senhora deve estar cansada. Dona Zélia entrou e seus olhos varreram o apartamento. Ela olhou para o sofá, para a geladeira, para o purificador de ar no canto da sala e deu um sorriso de desdém. A casa é do tamanho de uma caixa de fósforos, mas vocês gastam com tanta frescura, né? Lá no interior, o pessoal tem casas enormes, com varanda, e não tem essa vaidade toda. Ouvi aquilo com um nó na garganta, mas fiquei calada. Dante riu sem graça. A senhora pode ficar aqui uns dias para descansar.
Mas por que não foi para a casa da Suelen? A casa dela é maior que a nossa e tem quarto de hóspedes. Assim que ouviu o nome da filha, Suelen, a expressão de Dona Zélia escureceu. Ela bateu o copo d'água com força na mesa, a voz subitamente fria. Ah, coitada, tem que cuidar do marido e dos filhos. Eu já estou velha, vou para lá. Atrapalhar a vida dela? E outra, a casa é do marido dela. Não é minha para eu ir, morar quando quiser. Reparei muito bem que, ao dizer aquilo, os olhos dela desviaram e suas mãos apertaram as alças da sacola com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma sensação de que algo estava muito errado passou pelo meu coração, mas, na hora, não soube identificar o que era. Sem esperar que organizássemos nada, Dona Zélia arrastou suas malas direto para o escritório. Era o quarto pequeno que eu usava para guardar documentos contábeis, as papeladas do apartamento, algumas roupinhas de bebê que eu tinha acabado de comprar e onde ficava a mesa de trabalho de Dante. Corri atrás dela. Dona Zélia, esse quarto tem muitos documentos importantes nossos. Deixe eu arrumar um espaço na sala ou no nosso quarto para a senhora ficar mais confortável. Ela virou-se bruscamente, com um olhar cortante. Os seus papéis são mais valiosos que esta velha aqui, ou está com medo que eu te roube? Fiquei paralisada. Dante, logo atrás, tinha uma expressão de agonia. Ele segurou meu pulso de leve e balançou a cabeça, com uma voz quase suplicante. Deixa, amor, deixa a mãe descansar uns dias. Amanhã eu arrumo tudo. Olhei para o meu marido, aquele homem bom que passou a vida carregando o peso da obrigação filial, e engoli minha frustração. Em silêncio, entrei e juntei as pastas de documentos em uma caixa de papelão e levei as roupas de bebê para o nosso quarto. Atrás de mim, o barulho do zíper da mala se abrindo ecoou alto. Dona Zélia começou a tirar suas coisas, pendurar roupas, empilhar remédios, estender seus cobertores, como se aquele quarto lhe pertencesse há muito tempo. Naquela noite, quando tudo se acalmou, fiquei parada na porta da sala, olhando para aquelas duas malas enormes no canto. Por algum motivo, meu coração estava pesado. Quem pede abrigo por uns dias traz uma mochila pequena, mas a minha sogra trouxe praticamente uma mudança inteira. E naquele instante tive um pressentimento muito claro. Dona Zélia não tinha vindo para cá apenas por causa de uma reforma. Ela trazia consigo um segredo muito mais pesado que aquelas duas malas. Nos primeiros dias, Dona Zélia dizia repetidamente que ficaria apenas alguns diazinhos. Assim que os pedreiros terminassem o telhado no interior, ela iria embora. Ela falava com leveza, mas a maneira como tirava cada peça de roupa da mala para encher nosso armário, e como espalhava frascos de remédios, chales e óleo de eucalipto por todas as prateleiras, me fez entender que ela não estava se preparando para uma estadia curta. Alguém que está de passagem tenta não incomodar, mas Dona Zélia não estava nem aí. Em apenas uma semana, nosso pequeno apartamento começou a ganhar a atmosfera de um lugar estranho. Na cozinha, os potes de vitaminas dela se misturavam com os temperos. No sofá, o chale marrom, que ela sempre usava, ficava jogado, marcando seu lugar exclusivo. Na varanda, as roupas dela tomavam conta do varal, espremendo as roupinhas de bebê que eu havia lavado com um amaciante suave para a minha filha. Os chinelos dela estavam sempre bloqueando o corredor. Várias vezes quase tropecei. Quando reclamei, ela apenas sorriu com cinismo. Mulher grávida tem que olhar por onde anda. Vai dizer que a culpa é do chinelo agora? Desde que ela chegou, minha cozinha deixou de ser minha. Ela mudou de lugar cada prato, panela, o pote de sal e o de açúcar. Um dia, eu estava fazendo uma sopa e não achava o caldo de galinha de jeito nenhum. Acabei descobrindo que ela tinha escondido no fundo da gaveta, atrás de pacotes de feijão. Quando perguntei, ela estalou a língua. Essa cozinha de cidade grande é cheia de frescura. Parece.
limpa, mas não tem calor humano. A casa precisa da mão de uma pessoa mais velha para ter ordem. Por causa da gravidez, eu voltava do trabalho exausta, com as costas doendo e os pés inchados. Muitas noites eu só queria tomar um banho rápido e deitar. Mas Dona Zélia parecia cega a isso. Assim que ouvia o barulho da chave na porta, ela se deitava no sofá e gritava com uma voz fraca: Clarice, me faz um copo de água, morna. Cuidado para não esquentar muito, que me machuca a garganta. Mal eu largava a bolsa, ela pedia: aproveita e pega meu óleo de massagem. E descasca aquela maçã para mim, minha boca tá amarga. Na frente de Dante, ela interpretava a mãe idosa e sofredora com tanta perfeição que às vezes eu mesma me perguntava se não estava sendo dura demais. Sempre que Dante chegava, ela segurava as costas e gemia: tô velha, meu filho, só tenho medo de ser um peso para vocês. Ficar de favor na casa do meu filho me deixa tão angustiada. Dante, com o coração mole, corria para ajudar, lá a sentar, perguntando onde doía e se ela queria ir ao médico. Ela suspirava, me olhando de rabo de olho. Ir ao médico para quê? Para gastar dinheiro. Eu aguento. Se a casa tiver paz e a minha nora não se incomodar, eu já fico feliz. Mas o estranho é que bastava Dante ir trabalhar, que aquela dor nas costas sumia como mágica. Numa manhã em que pedi para fazer home office porque estava com tontura, vi Dona Zélia arrastar uma cadeira para a varanda e ficar mais de meia hora no celular, rindo e falando alto. Sua voz era enérgica e ágil, bem diferente da voz moribunda que usava perto do filho. Consegui ouvir vagamente ela dizendo para Suelen: fica quieta, eu estou resolvendo, não deixa o seu irmão descobrir. Se ele souber antes da hora, estraga tudo. Quando dei um passo em direção à varanda, ela desligou o telefone na hora e me olhou com olhos de navalha. Está espionando a sua sogra agora? Nesta casa, eu tenho que pedir permissão até para ter uma conversa particular. Fiquei chocada e antes que eu pudesse me explicar, ela se levantou, foi para o quarto e bateu a porta com força. A partir daquele dia, uma desconfiança começou a tomar forma. Ela não estava apenas sendo folgada, estava escondendo algo. Além de tomar conta da casa, Dona Zélia começou a se intrometer em cada detalhe da minha gravidez. O médico recomendou que eu cortasse carboidratos e aumentasse os vegetais. Ela fez bico. Antigamente eu paria em casa, comia pão amanhecido com café ralo e era forte. Hoje vocês engravidam e já agem feito princesas. Um dia, me viu tomando um suplemento vitamínico para gestantes, olhou o preço no frasco e franziu a testa. Tudo isso de dinheiro. Vai parir uma criança de ouro e, na tarde seguinte, ao voltar do trabalho, vi que o meu pote de suplemento, que era caríssimo, estava pela metade. Dona Zélia estava sentada na mesa com um copo de leite misturado com o meu suplemento. Parei na hora. Ela me olhou com a maior cara de pau. Tomei um pouco para dar energia. Se eu tiver saúde, a sua filha no seu ventre vai ser abençoada. Tá me olhando com essa cara de quem foi roubada? Por quê? Senti um nó tão grande na garganta que não consegui falar. Existem coisas que não são pelo dinheiro, mas a forma como as pessoas pegam o que é seu e ainda exigem gratidão é o que mais dói. Naquela noite, contei tudo a Dante. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e suspirou. A mãe morou sozinha muito tempo no interior. O gênio dela é difícil. Tenta aguentar mais um pouco. Assim que a reforma da casa dela acabar, eu a levo de volta. Olhei para o meu marido. Não senti raiva, só uma profunda tristeza. Tristeza porque o homem que dormia ao meu lado toda noite não conseguia enxergar que eu estava precisando pisar em ovos dentro da minha própria casa. Falei baixo: Dante, não tenho medo de cuidar da sua mãe.
Tenho medo de um dia não sabermos mais onde está o limite do aceitável. Dona Zélia, por sua vez, era ótima atriz. Ela fazia chamadas de vídeo com os parentes do interior, mirava a câmera para mim enquanto eu estava no fogão e dizia com voz doce: "Minha nora cuida muito bem de mim. Todo dia faz um banquete. Eu digo que eu mesma faço, mas ela não deixa." E assim que desligava, soltava um comentário frio. A barriga mal apareceu e já anda se arrastando, feito rainha. Na sua idade, eu segurava menino num braço e carregava balde d'água no outro, sem reclamar. Eu continuei aguentando, pela bebê, pelo Dante e por achar que os idosos, às vezes, são difíceis mesmo. Até que numa noite, durante o jantar, Dona Zélia largou o prato e disse em tom de ordem: "Os pedreiros lá no interior avisaram que a casa estava pior do que parecia. Vou ter que ficar mais um tempo." Dante levantou a cabeça e perguntou: "Quanto tempo, mãe?" Dona Zélia bebeu um gole de água, sem olhar para ninguém. "Quando terminar eu vou." "Para que tanta pergunta? Ou vocês dois já estão achando que eu sou um estorvo?" Abaixei a cabeça para o meu prato, sentindo o coração gelar. A palavra abrigo, na boca dela, tinha oficialmente virado residência permanente. Entrando no segundo mês, comecei a entender que a minha tolerância não estava trazendo paz. Só fazia Dona Zélia acreditar que eu aceitaria tudo para sempre. Mas uma mulher grávida, carregando uma nova vida, às vezes tenta ser mais amena. Eu não queria que minha filha crescesse ouvindo brigas na barriga da mãe, nem queria que Dante chegasse do trabalho e se visse num fogo cruzado. Naquela tarde, saí do trabalho mais cedo. Passei no mercado, escolhi os melhores filés de peixe, legumes frescos e comprei carne seca e abóbora. Dona Zélia vivia reclamando de dor de dente, dizendo que a comida era dura. Então escolhi pratos macios. Fiz um peixe ao forno com batatas que assou devagar para pegar gosto. O caldinho de abóbora com carne seca ficou perfeito. Os legumes estavam no ponto e fiz um purê super cremoso. Pensei comigo mesma: vou fazer um jantar especial, quem sabe não melhora o clima da casa? Quando Dante chegou, sentiu o cheiro do peixe assado, sorriu e disse parecendo exausto: "Nossa, minha esposa caprichou hoje." Eu sorri de volta. Queria que tivéssemos um jantar decente. Afinal, sua mãe está aqui há quase 2 meses. No fundo, eu tinha aquela esperança ingênua de que, diante da gentileza, até a pessoa mais difícil pudesse amolecer um pouco. Mas eu estava enganada. Dona Zélia sentou-se à mesa e, antes mesmo de pegar os talheres, começou a julgar a comida como um crítico de restaurante. Ela cutucou o peixe com o garfo, esmagou a batata e fez uma careta. "Esse peixe tá com cheiro forte. Se mulher grávida cozinha de qualquer jeito assim, a criança vai nascer desleixada." Congelei, mas tentei manter a calma. "Eu comprei fresco no mercado hoje de manhã, Dona Zélia. Temperei bem com limão e ervas. Não deve estar com cheiro forte, não." Ela não respondeu, só deu um resmungo. Em seguida, pegou a colher para provar o caldinho de abóbora. Mal colocou na boca, bateu a colher no prato com força. O barulho não foi tão alto, mas na sala silenciosa pareceu o corte de uma faca. "Essa sopa tá uma água. Nem cachorro come isso. Você é contadora. Deve saber contar dinheiro, mas não sabe ser esposa. Se no meu tempo uma nora fizesse isso, virava piada na cidade." Abaixei a cabeça, apertando a barra da blusa debaixo da mesa. Eu não queria brigar. Sabia que se eu respondesse, ela imediatamente se faria de vítima. Mas Dante não aguentou. Ele largou os talheres e engrossou a voz: "Mãe, já chega." "Ah, Clarice trabalhou o dia todo. Está grávida e ainda fez o jantar. Se a senhora não gostou da comida, fala com educação, precisa ser tão grossa." O clima na mesa congelou. Dona Zélia virou-se para o filho.
e em um piscar de olhos, a expressão de nojo virou pura fúria. Ela jogou o garfo na mesa, com os olhos vermelhos. Ah, agora você vai defender a sua mulher? Eu te dei a luz, te criei, te dei de comer. E agora, eu não valho o mesmo que essa mulher que chegou na sua vida faz poucos anos? Dante cerrou os lábios. Vi o pescoço dele tensionar. Dona Zélia sabia exatamente onde era o ponto fraco do filho e sempre atacava lá. Ela começou a chorar. Não um choro sentido, mas um lamento ensaiado para fazer quem ouvia se sentir um monstro. Fiquei viúva cedo. Criei meu filho sozinha, deixava de comer para dar o melhor para você. Comia arroz puro com água. E agora que ele tem apartamento na cidade, mulher bonita e um filho para nascer, ele despreza a mãe caipira. Eu devia era ter morrido para não passar por isso. Mãe, não fala assim, Dante disse, com a voz embargada. Não quer que eu fale? Como? O que quer que eu diga? Dona Zélia gritou, as lágrimas escorrendo, mas os olhos lançando olhares afiados para mim. Desde que você casou, você mudou. Não, posso falar nada. Tô morando de favor na casa do meu filho e tenho que abaixar a cabeça para minha nora. Que humilhação para uma velha. Eu me levantei em silêncio. O jantar estava intocado. A fumaça ainda subia da travessa. Mas eu não conseguiria engolir mais nada. Comecei a recolher os pratos. Lentamente, minhas mãos tremiam. E eu não conseguia esconder. Dante me olhou com pena e impotência. Sabia que ele queria dizer algo, mas o peso da obrigação o esmagava tanto que bastava a mãe chorar, que ele paralisava. Naquela noite, depois que Dona Zélia foi para o quarto, o apartamento ficou apenas com o zumbido do ar-condicionado. Eu estava sentada na beirada da cama, acariciando minha barriga em silêncio. Dante sentou ao meu lado e demorou muito para falar. Me desculpa, eu não olhei para ele, só perguntei baixo. Desculpa, pelo quê? Ele abaixou a cabeça, entrelaçando as mãos. Porque eu sei que você está sofrendo, mas toda vez que ela lembra do passado, eu me sinto o pior dos filhos. E, pela primeira vez, Dante me contou coisas que nunca havia dito em detalhes. Desde pequeno, Dona Zélia vivia dizendo que a vida dela teria sido mais fácil se ele não tivesse nascido. Ela dizia isso quando estava brava, cansada, sem dinheiro, até quando ele quebrava um copo acidentalmente. Quando ele foi para a faculdade, no primeiro ano, já arrumou emprego noturno e todo mês mandava dinheiro para ela. Ela aceitava, mas nunca o elogiava. Só dizia que o filho dos outros mandava. Ouvir aquilo partiu meu coração. Meu marido não era fraco. Ele era apenas um menino que cresceu sentindo que devia a própria vida à mãe. Olhei para ele e pronunciei cada palavra com clareza. Dante, ser um bom filho não significa deixar a sua mãe te guiar pela culpa como se você fosse criança. Você pode amar a sua mãe, cuidar dela, mas não pode deixar ela pisotear a sua esposa e a sua filha. Dante ficou em silêncio por tanto tempo que achei que ele fosse fugir do assunto de novo. Mas então ele levantou a cabeça, com os olhos vermelhos e a voz baixa. Eu também sei que tem algo muito errado. Só não tive coragem de encarar. Aquelas palavras foram sussurradas, mas para mim foram como uma fresta de luz em uma porta trancada há anos. E eu soube, naquele instante, que Dante havia começado a acordar. Depois daquela noite, pensei que, como Dante tinha começado a ver as coisas mais claramente, a vida na nossa casa ficaria um pouco mais fácil. Mas não. A mudança dele era apenas uma rachadura muito pequena na velha muralha chamada obrigação de filho. Já Dona Zélia, como alguém acostumada a viver na escuridão, assim que viu uma fresta de luz, tratou de tapá-la imediatamente. Ela continuava ali, agindo como se fosse a dona do apartamento, enquanto a tal reforma do telhado no interior ficava cada dia mais vaga. Um mês se passou, e quase no fim do segundo mês, o tal telhado que chovia dentro, que os pedreiros tinham quebrado inteiro,
não tinha um único sinal de conclusão. Toda vez que Dante perguntava: "Mãe, como está a obra lá no interior? Precisa que eu mande mais dinheiro?", ela desconversava, falando rápido: "Menino, lá no interior tá chovendo todo dia, os pedreiros não vão trabalhar. Casa velha é assim. Mexe numa coisa, estraga outra, não sei quando acaba." E mudava de assunto rapidamente, perguntando o que eu estava cozinhando ou pedindo para Dante arrumar o celular dela. No começo, cheguei a pensar que a obra estava mesmo enrolada, mas com o tempo, a história foi perdendo o sentido. Dona Zélia era o tipo de pessoa que, se sentisse uma dorzinha nas costas, ligava para 3 pessoas para reclamar. Se comprasse uma verdura barata na feira, tirava foto e mandava no grupo da família. Mas de uma reforma enorme na própria casa, não havia uma única foto. 0 fotos de telha quebrada, 0 de pedreiro, 0 de material de construção. Tudo só existia na conversa enrolada dela. Numa noite, quando o clima estava mais calmo, tentei ser amigável. "Dona Zélia, por que a senhora não faz uma chamada de vídeo com alguém de lá para a gente ver como está a obra? Se faltar dinheiro para material, eu e o Dante podemos ajudar a senhora a terminar logo. A senhora ficar aqui direto deve estar sendo muito desconfortável também." Falei com a maior calma do mundo, mas Dona Zélia mudou de cor. Bateu o copo na mesa e me fuzilou com os olhos. "Você está querendo me investigar? Minha casa é de pobre, é feia e cheia de entulho. Você quer ver para rir da minha cara, né? Ou você acha que sogra é igual empregada que tem que te dar relatório de tudo o que faz?" Dante entrou na conversa rápido. "Mãe, a Clarice não quis dizer isso. Ela só está preocupada." Dona Zélia virou para o filho, a voz embargada, fingindo choro. "Preocupada? Ela está preocupada que eu estou aqui há muito tempo, isso sim. Ela fala com educação, mas você não percebe? Tô velha, sou um estorvo em qualquer lugar." Fiquei calada, mas minha desconfiança já não era um sentimento vago. Tinha virado um ponto de interrogação gigante, pesando em cada refeição, em cada noite de sono. E então, ligações esquisitas começaram a acontecer com mais frequência. Um dia, eu estava lavando louça na cozinha. Dona Zélia estava na sala no telefone. No início ela falava bem baixo, mas a pessoa do outro lado da linha deve ter perdido a paciência, porque gritou tão alto que eu consegui ouvir com clareza. "Se no fim dessa semana eu não ver a cor do dinheiro, não me culpe. Acha que se esconder na casa do seu filho resolve?" O prato que eu segurava quase caiu da minha mão. Dona Zélia ficou branca, agarrou o celular e correu para o banheiro. Trancou a porta e ligou o chuveiro, no máximo para abafar a voz. Fiquei do lado de fora, o coração desacelerando aos poucos. Se era só assunto de pedreiro, quem falava daquele jeito ameaçador? Se era só dinheiro para cimento, por que ela tinha que se esconder no banheiro para ouvir? Quando ela saiu, já estava mais recomposta, mas os olhos ainda estavam arregalados de pânico. Ao me ver olhando, ela rosnou. "Tá olhando o quê? Nunca viu uma pessoa idosa usar o banheiro?" Não respondi. Há momentos em que o silêncio não é medo. É a necessidade de observar mais, para entender com o que estamos lidando de verdade. Alguns dias depois, voltei para casa mais cedo, porque houve uma manutenção elétrica na empresa. Ao abrir a porta, ouvi o barulho sutil de uma gaveta sendo aberta no escritório. Andei na ponta dos pés e vi Dona Zélia debruçada sobre a mesa de trabalho de Dante, fuçando nas gavetas. Em cima da mesa, um monte de papéis espalhados. A escritura do nosso apartamento, contratos de financiamento do banco, cópias da identidade do Dante e a minha caderneta do pré-natal. Parei na porta e perguntei: "O que a senhora está procurando nas gavetas do Dante?" Dona Zélia deu um pulo, empurrou a gaveta rápido, mas em um milésimo de segundo retomou sua máscara de raiva de sempre. "Eu estava procurando meu óleo de eucalipto. Minha cabeça está doendo muito." Olhei fixamente para ela.
Seu óleo de eucalipto fica no criado mudo da senhora, Dona Zélia. A expressão dela ficou sombria. Ah, agora você está me interrogando. Tá achando que eu vim roubar os papéis de vocês? É a nora de hoje em dia mesmo. A sogra encosta na mesa e já vira criminosa. Não bati boca. Apenas entrei e comecei a arrumar os papéis. Mas assim que ela saiu pisando duro, conferi cada pasta. A cópia da identidade do Dante estava fora do lugar no clipe. O extrato bancário mais recente dele sumiu. E o contrato do financiamento do apartamento tinha uma marca de dobra nova no canto, como se alguém tivesse tirado do plástico, fotografado às pressas e devolvido de qualquer jeito. Sentei na cadeira com as mãos geladas. Pela primeira vez, eu entendi que aquilo não era só mais uma briguinha de sogra e nora. Naquela noite, esperei Dante sair do banho e o puxei para o quarto. Tranquei a porta e contei tudo. A ligação ameaçadora, ela fugindo para o banheiro, a fuçada na gaveta e o extrato que sumiu. Desta vez, Dante não me pediu paciência. Ele sentou na beirada da cama, ficando cada vez mais pálido. Depois de um longo tempo, pegou o celular e ligou para um primo distante do seu falecido pai, tio Jurandir, que morava colado na casa da mãe dele. A ligação durou menos de 3 minutos, mas foi o suficiente para congelar nossas espinhas. Dante perguntou com naturalidade: "Tio Jurandir, a obra na casa da minha mãe está indo bem? Já fecharam o telhado?" Do outro lado, houve um silêncio de alguns segundos. Depois, tio Jurandir baixou a voz. "Oh, Dante, rapaz, é difícil eu te falar isso por telefone. Se você tiver um tempo, vem você mesmo dar uma olhada. Tem coisa acontecendo aqui, não dá para te contar assim." Dante olhou para mim. E não havia mais negação em seus olhos, apenas um pânico genuíno. Eu disse, num sussurro firme: "Neste fim de semana, a gente vai para o interior sem avisar." Ele ficou em silêncio e concordou com a cabeça. "Sim, mas não fala nada para a mãe. Se ela estiver mesmo escondendo algo e a gente alertar, ela vai apagar os rastros." Naquela noite, Dona Zélia ainda dormiu no escritório. A porta estava entreaberta e o ronco dela ecoava. Eu estava deitada ao lado de Dante, olhando para o teto de olhos bem abertos. Lá fora estava calmo, mas eu sabia que, por baixo daquela calma, havia um segredo apodrecendo. Em poucos dias, eu e meu marido teríamos que cavá-lo com as nossas próprias mãos. No sábado de manhã, acordei mais cedo que o normal. O céu e o sol ainda não tinham tocado o asfalto. Fiquei na cozinha preparando um copo de leite morno, tentando fazer minhas mãos pararem de tremer. Eu quase não dormi. Toda vez que fechava os olhos, via Dona Zélia debruçada sobre a gaveta, o extrato desaparecido, e os olhos esquivos dela toda vez que mencionávamos a casa no interior. Dona Zélia saiu do quarto perto das 7 da manhã, com o cabelo frouxo e uma toalha no ombro. Ao me ver já arrumada, ela estreitou os olhos e perguntou: "Vai pra onde tão cedo?" Forcei um sorriso e coloquei o copo na mesa. "Eu e o Dante vamos fazer um ultrassom de rotina. Ele vai aproveitar para passar na empresa e pegar uns documentos que esqueceu. A gente só deve voltar no fim da tarde." Ela me olhou por um longo tempo. O olhar dela não era de uma avó preocupada com a nora grávida, mas o de alguém analisando se minha desculpa colava. Ela puxou a cadeira, sentou e falou devagar: "Qual clínica vocês vão? Que horas voltam?" "Vão jantar em casa. Tenho que saber para ver se cozinho." Tive vontade de rir. Há 2 meses, ela raramente cozinhava algo decente para nós. E, de repente, estava fazendo perguntas como um segurança na portaria. Respondi com naturalidade: "Ainda não sei, Dona Zélia. Se a gente ficar muito cansado, jantamos por lá mesmo. Faça comida só para a senhora." Ela bufou e não disse mais nada, mas os olhos dela me acompanharam até a porta do quarto. Dante, enquanto trocava de camisa, não disse uma palavra. Apenas guardou em silêncio o documento do carro.
um celular reserva e um pequeno gravador de voz no bolso da jaqueta. Seus movimentos eram calmos, mas eu sabia que havia uma tempestade dentro dele. Saímos de casa como se fôssemos a uma consulta normal. Ainda fiz questão de lembrá-la de tomar o remédio da pressão para que não desconfiasse. Assim que a porta do elevador se fechou, Dante soltou um suspiro profundo. Ele me olhou com a voz grave. Você está cansada. Se não estiver se sentindo bem, a gente volta. Balancei a cabeça. Não, nós temos que ir hoje. Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto que isso não é só uma mentirinha. O carro saiu da garagem do prédio, afastando-se dos prédios altos. Quanto mais nos aproximávamos da cidade natal de Dante, mais pesado o ar ficava dentro do carro. Dante não dizia nada. Suas mãos apertavam o volante a ponto de as veias saltarem. Eu entendia. Por mais que ele suspeitasse, no fundo do seu coração, ele ainda tinha a esperança de que sua mãe não tivesse feito nada tão grave. A dor maior do ser humano não é ser enganado por um estranho, mas ter que provar a si mesmo que sua própria família o traiu. A estrada de terra que levava ao bairro dele foi surgindo. As cercas, as árvores, os telhados velhos de cada lado da rua ainda pareciam os mesmos de quando vínhamos para as missas de falecimento do pai dele. Mas, quanto mais avançávamos, mais estranho parecia. Se a casa estivesse realmente em obras, haveria barulho de serra, batidas de martelo, pedreiros conversando ou montanhas de areia e tijolo no quintal. Em vez disso, a rua da casa da Dona Zélia estava assustadoramente silenciosa. Quando o carro parou na frente do portão, Dante congelou, e eu senti um calafrio na espinha. A casa que Dona Zélia disse estar destelhada não tinha sinal algum de obra. O portão de ferro estava trancado com um cadeado novinho em folha, brilhando no sol. E pendurada no portão havia uma placa de madeira tosca, com letras pintadas à mão. Galpão privado, proibida a entrada. Dante abriu a porta do carro e desceu. Seus pés pareciam chumbados no chão de terra. Ele olhou para a placa e depois por cima do muro. Aquela era a casa que o pai dele construiu. Lá dentro ainda estava o oratório com as fotos da família, o armário de madeira do pai, os retratos amarelados de quando ele era criança. Como um lugar daqueles podia virar um galpão privado, sem que o filho soubesse de nada. Ele pegou o celular e ligou para a mãe. Chamou muito tempo. Ninguém atendeu. Ele ligou de novo. Silêncio. O rosto de Dante ficou lívido. Fiquei ao lado dele, sem ousar dizer nada. Exatamente naquele momento, da casa vizinha, uma mulher de uns 50 anos saiu apressada. Reconheci logo, era a Dona Lourdes, a antiga vizinha da minha sogra. Assim que viu Dante, ela levou um susto. Dante, vocês dois, vocês realmente não sabiam de nada? Dante virou-se bruscamente. Saber do quê, Dona Lourdes? A minha mãe disse que a casa estava em reforma. Dona Lourdes olhou para os lados e nos puxou para debaixo da varanda dela, baixando a voz como se temesse ser ouvida. Reforma que nada, meu filho. Essa casa. A sua mãe alugou para um pessoal tem uns 3 meses. Eu só vejo gente estranha encostando van aqui e descarregando caixas de madrugada. Trocaram o cadeado e falaram para a vizinhança não fazer perguntas. Ouvi aquilo e minhas mãos congelaram. Dante perguntou, com a voz falhando, alugou para quê? Cadê o dinheiro do aluguel? Dona Lourdes hesitou e soltou um suspiro. Eu só ouvi por alto, sabe? Parece que a Suelen está devendo um dinheiro altíssimo para uns agiotas. Um dia eu vi a sua mãe com um monte de papel na mão e o seu nome estava escrito neles. Ela foi lá na esquina conversar com os caras todos tatuados. Eu fui perguntar se ela precisava de ajuda e ela brigou comigo. Mandou eu não me meter na vida dela. Dante deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no peito. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ouvimos o barulho de um motor de van se aproximando na rua.
Uma van cinza parou em frente ao portão da casa de Dona Zélia. 2 homens com cara de poucos amigos desceram. Um deles abriu o cadeado, o outro puxou o portão. Do lugar onde estávamos, a fresta do portão era grande o suficiente para ver o interior da casa. Estava abarrotada de caixas de papelão, empilhadas até quase bater no teto. Uma caixa na beira da porta estava rasgada, revelando embalagens com marcas estranhas, letras borradas, nada parecido com produtos normais. Em cima da pilha de caixas, havia uma pasta de documentos presa com elástico. Quando o homem se abaixou para pegar, o vento levantou a aba da pasta e eu vi claramente. Era uma cópia de uma identidade. E o rosto impresso nela era o de Dante. Antes que eu pudesse reagir, Dante me puxou e nos escondeu atrás do muro da casa, da vizinha. Ele estava pálido, com os lábios trancados. Depois de um longo tempo, ele conseguiu falar, com a voz embargada. Clarice, a minha mãe não inventou a história da reforma. Ela está me arrastando para um poço muito mais fundo que isso. Coloquei a mão na barriga, sentindo a minha bebê se mexer. Do outro lado do muro, a casa da falsa reforma continuava silenciosa atrás do portão trancado. Mas para mim, não era mais uma casinha de interior. Parecia um buraco negro onde Dona Zélia escondeu um segredo com força suficiente para engolir a nossa família inteira. Dante me puxou ainda mais para trás do muro velho de Dona Lourdes. A mão dele apertava o meu pulso com tanta força que eu sentia os nós dos dedos dele tremerem. Pela fresta dos tijolos antigos, eu via os 2 homens estranhos carregando as caixas de papelão da van para dentro da casa da minha sogra. Eles trabalhavam rápido e sincronizados, parecia que faziam aquilo com frequência. O rasgo na caixa perto da porta mostrava cosméticos falsificados, frascos de remédios para emagrecer, sem rótulos oficiais, misturados com suplementos alimentares embalados de forma caseira. Como contadora há anos, eu sabia identificar muito bem mercadoria sem nota fiscal. Só de ver o jeito como eles escondiam a carga com lonas e o olhar desconfiado deles, senti um frio na espinha. Dante, pálido feito cera, olhava para a casa onde ficavam as memórias do seu pai, transformada em depósito de muamba. Ele abriu a boca várias vezes antes de sussurrar. Se o meu pai soubesse disso, ele se reviraria no túmulo. Dona Lourdes, encolhida atrás de nós, tremia ao falar. Eles não são pedreiros não, meu filho, é sério. Eles vêm de madrugada, umas meia-noite ainda tem carro chegando. Falam de dinheiro com uma brutalidade que dá medo. Eu já tô velha, não, me meto. Morro de medo que a polícia bata aí e manche o nome da rua inteira. Senti a tensão no corpo de Dante. Ele ia dar um passo à frente, como um elástico esticado ao limite. Eu o segurei pelos ombros rápido. Dante, não, eu tô grávida. A gente não sabe quem eles são. Se eles estiverem armados, nós é que vamos perder. Dante fechou os olhos, puxando o ar com força. Eu sabia que ele estava engolindo um ódio terrível. Finalmente, ele sacou o celular, abriu a câmera e gravou discretamente a placa da van, o rosto dos homens, a transferência de mercadoria e a placa de galpão privado. Uns 10 minutos depois, os homens trancaram o portão e foram embora. A rua voltou a ter aquela calma mentirosa de interior. Dona Lourdes olhou para os 2 lados da rua e nos puxou para dentro da casa dela, trancando a porta de ferro. Ela abriu a gaveta de uma cômoda de madeira, mexeu bastante e tirou um papel amassado e sujo de barro nas pontas. Eu achei isso caído aqui perto do portão uns dias atrás. Eu ia jogar fora, mas vi o seu nome e guardei. Dante. Dante pegou o papel e eu me estiquei para ler. A frase em negrito no topo fez meu estômago despencar. Termo de fiança e garantia de dívida. Abaixo estava o nome completo do Dante, o CPF,
o endereço do nosso apartamento e uma assinatura no final da página. A assinatura era tão incrivelmente parecida com a do meu marido que, num primeiro olhar, até eu seria enganada. Dante ficou paralisado. Segundos depois, balançou a cabeça lentamente. Não fui eu, Clarice, mas de uma dor profunda. Eu peguei o papel da mão dele e examinei de perto. O ganchinho final do D estava um pouco forçado e o início do nome tremia, exatamente como alguém que estava copiando por cima de um modelo. Na mesma hora, a imagem de Dona Zélia, curvada sobre a gaveta, com a pasta do financiamento do nosso apartamento, passou como um raio na minha cabeça. Falei muito baixo. A assinatura foi copiada dos papéis do nosso apartamento. No dia que ela mexeu na sua gaveta, ela deve ter tirado fotos dos seus documentos e do financiamento. Dante levantou o olhar bruscamente para mim, os olhos vermelhos. Às vezes, na vida, a gente não precisa de longas explicações. Quando você junta as peças, a verdade estraçalha o seu coração. Dona Lourdes suspirou, abaixando ainda mais o tom de voz. E tem mais. Ouvi dizer que a Suelen se envolveu com uma dívida pesada. Teve um dia que ela veio aqui chorando aos berros, dizendo que se não arrumasse dinheiro iam jogar a história na internet e a família do marido dela ia acabar com o casamento. A Dona Zélia abraçou ela e falou: "Calma, a mãe vai dar um jeito, a mãe ainda tem o Dante." Dante amassou o papel com tanta força que ele virou uma bolinha. Ele deu um sorriso de canto de boca, mas era um sorriso que doía mais do que choro. "A mãe ainda tem o Dante." Ele repetiu, engasgado. "Então, para minha mãe, eu não sou um filho. Eu sou um bote salva-vidas. Eu sou um CPF para assinar contrato falso. Eu sou o dono de um imóvel para colocar como garantia quando a Suelen faz besteira." Coloquei a mão no ombro do meu marido. "Dante, nós temos que voltar para São Paulo agora. A sua mãe não sabe que a gente descobriu isso. Se demorarmos, ela pode apagar as fotos ou até tentar passar o nosso apartamento para o nome deles." Dona Lourdes balançou a cabeça freneticamente. "Isso, meus filhos, vão embora. Tomem cuidado. Isso não é mais briguinha de família, não." Dante desamassou o papel. Colocou no bolso de dentro da jaqueta, como se estivesse guardando uma prova arrancada da lama. Antes de entrar no carro, ele olhou para a casa velha mais uma vez. O portão trancado, a placa do galpão balançando de leve ao vento. Vi que os cantos dos olhos dele brilhavam. Ele não chorou, mas toda aquela aura de paciência e submissão parecia estar estilhaçando, caindo pedaço por pedaço no chão de terra. Quando saímos daquela rua de interior, Dante permaneceu em silêncio por muito tempo. Foi só quando já estávamos na rodovia que ele falou, cada palavra pesando como uma rocha no meu peito. "Desta vez, eu não posso mais abaixar a cabeça e fingir que sou o filho bonzinho. A minha mãe não só mentiu, ela me transformou no fiador da dívida criminosa da Suelen." Olhei para o perfil dele no volante e vi que o homem pacífico ainda estava ali, mas a submissão cega havia morrido para sempre. Durante a viagem de volta para a capital, não deixei Dante acelerar muito. O rosto dele estava cinzento, os olhos vermelhos, e a mão apertava e soltava o volante compulsivamente. Eu sabia que havia um furacão dentro dele. Um filho pode até aturar uma mãe difícil, controladora ou ácida, mas descobrir que a própria mãe furtou os documentos dele para falsificar uma fiança num esquema bizarro de agiotagem é uma punhalada que não se engole. Peguei o celular e liguei para a Catarina, uma amiga da faculdade que trabalhava num cartório. Fui direta e contei o caso. Se existe um termo de fiança com uma assinatura que parece falsificada, o que eu faço? A voz de Catarina mudou na mesma hora, assumindo um tom sério e profissional. "Clarice, primeiro de tudo, guarda essa cópia que você achou. Guarda os vídeos, as mensagens e não deixa, de jeito nenhum,
quem falsificou saber que vocês já têm provas. Se estão usando documentos e assinatura falsa, isso deixou de ser barraco de família. É crime de falsidade ideológica e estelionato. É caso de polícia. Coloquei a ligação no viva voz para Dante ouvir. Catarina continuou. Não assinem mais nada, nem façam acordo de boca com ninguém. Se alguém aparecer cobrando, chamem a segurança do prédio ou a polícia militar e façam um boletim de ocorrência. Lembrem-se, quem pegou o dinheiro é quem tem que pagar, não é, porque são irmãos de sangue que alguém tem o direito de obrigar o outro a pagar dívida com fraude. Quando desliguei, o carro ficou em um silêncio absoluto. Dante disse baixinho, eu entendi. Mas nós não esperávamos que o furacão chegasse tão rápido. Eram quase 18h. Assim que entramos no estacionamento do nosso prédio, o celular do Dante tocou. Era Dona Zélia. Ele olhou para a tela e não atendeu. 1 minuto. Depois, ela ligou para o meu. Também deixei tocar até cair. Um calafrio me avisou que o clima no nosso andar estava prestes a ficar insuportável. Quando as portas do elevador abriram no nosso andar, antes mesmo de chegarmos à nossa porta, nós congelamos. Na frente do nosso apartamento estavam 3 homens. Um deles vestia uma jaqueta preta de couro, usava uma corrente grossa de prata e filmava o corredor com o celular. Os outros 2 estavam escorados na parede, fuzilando com o olhar quem passava. Assim que viu Dante, o cara da jaqueta deu um sorriso sádico. É você o famoso Dante, né? Finalmente resolveu aparecer? O prazo de pagamento estourou e você achou que ia se esconder até quando? Senti um arrepio na espinha e, por instinto, abracei minha barriga. Dante deu meio passo à frente na mesma hora, me bloqueando. A voz dele era grave e assustadoramente controlada. Quem são vocês? Se querem falar com alguém, falem direito. Isso aqui é um condomínio residencial. Parem de fazer escândalo. O cara de jaqueta preta deu uma risada de deboche e puxou um maço de papéis em cópia. Achei o cara certo então. A sua irmãzinha, Suelen, pegou 300 mil reais com a gente e você é o fiador. Tá no papel, preto no branco. Não vem dar uma de desentendido. Ele ergueu o papel para a câmera do celular, como se quisesse filmar a nossa cara de desespero para nos chantagear depois. Você é engenheiro, a sua mulher é contadora, vocês têm apartamento próprio. Vai dar calote na... Gente, Dante olhou para o papel e eu percebi a mandíbula dele travar de ódio. Mas ele respondeu com clareza. Eu não peguei empréstimo nenhum, não assinei nada e não sou fiador de ninguém. Quem deve a vocês, que pague. Vão cobrar de quem assinou. O agiota mudou de expressão. Você tá falando bonito agora, né? O seu nome tá aqui, o seu CPF, o seu endereço. Se você diz que não tem nada a ver, a gente acredita em quem? Ou você prefere que a gente mande essa cópia para sua construtora, para o escritório da sua mulher, para todo mundo ver o caloteiro que você é? Naquele momento, a porta do nosso apartamento se abriu com um tranco. Dona Zélia saiu correndo, branca feito cera, o cabelo desarrumado. Ela olhou para os homens, olhou para Dante e a voz saiu trêmula. Por favor, não façam barraco. Eis aqui, a minha nora tá grávida, vamos entrar e conversar. Aquela frase me causou asco. Ela não estava nem um pouco surpresa de ver os agiotas. Ela só tinha medo do barraco, ou seja, ela já sabia que eles viriam. O cobrador olhou para Dona Zélia, perdendo a paciência. A senhora me falou hoje de tarde que o seu filho ia assinar os papéis de venda desse apartamento para abater a dívida da sua filha e agora vem pedir para entrar e conversar? Acha que eu tenho tempo de assistir a novela da família de vocês? O corredor ficou sepulcral. Alguns vizinhos abriram as portas para bisbilhotar. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Dante virou o rosto para a mãe. E o olhar que ele deu fez Dona Zélia dar um passo para trás. O que foi que a senhora prometeu para eles, mãe? Ele perguntou, num tom tão baixo que metia medo. Dona Zélia desatou a chorar.
e as lágrimas vieram tão rápidas que pareciam programadas. Meu filho, eu não tenho saída. A Suelen foi burra. Ela pegou dinheiro e agora está sendo ameaçada. Se jogarem o nome dela na internet, se a família do marido dela descobrir, a vida da sua irmã está destruída. Você é o irmão mais velho. Você tem que salvar a sua irmã. Quem mais a sua mãe pode pedir ajuda? Olhei para a mulher que invadiu minha casa por 2 meses, tomou minhas vitaminas, roubou documentos da gaveta do meu marido e agora chorava na porta da minha casa se fazendo de vítima. A raiva que subiu dentro de mim não explodiu em gritos, mas congelou o meu sangue. Eu perguntei muito calmamente. Então, o plano da senhora era salvar a vida da Suelen, destruindo a nossa vida e a nossa casa? Dona Zélia travou, mas não respondeu. O cobrador de jaqueta bufou e bateu o papel na parede. Vou ser bem claro com vocês. 3 dias. Vocês têm 3 dias para arrumar o dinheiro. Senão, esse papel vai parar no RH da empresa do maridão, da esposa e na casa do marido da Suelen. E aí não adianta chorar. Dante, sem piscar, sacou o telefone e discou para a portaria na frente de todo mundo. Boa noite. Aqui é do apartamento 1206. Subiram uns invasores aqui, fazendo arruaça, filmando minha família e me ameaçando. Mandem os seguranças subirem para fazer um boletim de ocorrência e liguem para a polícia agora. Ao ouvir as palavras boletim de ocorrência e polícia, os 3 marginais recuaram um pouco. O cara de jaqueta preta rosnou, apontando o dedo na cara do Dante. Beleza, fica pagando de valente, mas a dívida não vai sumir por mágica. Eles viraram as costas e foram para o elevador antes que a segurança subisse, mas o estrago estava feito e vários olhares curiosos dos vizinhos já nos fuzilavam. Dante fechou a porta de casa e trancou. Na sala, Dona Zélia estava de pé, agarrando a própria blusa, sem aquela aura de coitada da mãe idosa, reformando a casinha. Na nossa frente estava a pessoa que guiou os agiotas até a nossa porta. Dante olhou para a mãe profundamente e a voz dele saiu rasgada. Ah, senhora não veio passar 2 meses aqui porque o telhado estava quebrado, né? Mãe, a senhora veio para cá esperar o dia certo para me obrigar a vender a minha casa. Não foi? Dona Zélia abriu a boca para responder, mas pela primeira vez na vida, nenhuma mentira parecia boa o suficiente para escorregar da boca dela. E eu soube. A última parede que escondia a crueldade dela estava caindo. Com o bater da porta, a sala ficou pesada, como se alguém tivesse derramado um balde de água gelada nas nossas cabeças. O som dos passos dos agiotas já tinha sumido no corredor, mas as ameaças ainda ressoavam nos meus ouvidos. 3 dias, empresa, trabalho, casa do marido da Suelen. Me encostei na mesa de jantar, apoiando a barriga com uma mão e segurando a cadeira com a outra. Não porque estava com medo de cair, mas porque precisava de algo firme para me manter racional. Dante colocou aquela cópia amassada e com a assinatura forjada em cima da mesa. O papel estava cheio de vincos, mas aquelas letras doíam como agulhadas. Ele olhou para a mãe, dizendo palavra por palavra. A senhora pegou meus documentos da gaveta para fazer isso aqui, não foi? Dona Zélia se assustou, mas no segundo seguinte armou a sua defesa de sempre, bancária injustiçada. Levou a mão ao peito e fez a voz tremer. Eu não sei de nada, meu filho. Eu sou uma velha ignorante. Não entendo de papelada. Devem ter falsificado tudo sem eu saber. Acha mesmo que eu ia te prejudicar? Se fosse há uns meses, Dante provavelmente cederia a essa encenação. Mas hoje, aquele papel em cima da mesa não permitia mais que ele se enganasse. Peguei meu celular, abri o vídeo mostrando o galpão privado na casa do interior e coloquei bem na frente do rosto de Dona Zélia. O cadeado novo, a placa, as caixas de papelão descarregadas por homens suspeitos, estava tudo ali, claro como a luz do dia. Dona Zélia olhou para a tela.
A boca dela secou. O silêncio durou uma fração de segundo e então ela simplesmente surtou, chorando e berrando. Eu fiz tudo isso por causa dessa família. Acha que eu tenho prazer nisso? Tô velha, doente, ainda tenho que correr de um lado para o outro por causa dos filhos. Vocês acham que eu queria estar metida nisso? Dante deu um sorriso, não de alegria, mas de um desespero cínico que dava dó. Família, mãe. A família da Suelen ou a minha? A senhora furta meus documentos para agiotas me cobrarem e diz que é pela família? Dona Zélia já não tentava se fazer de inocente. Foi para o ataque. Ela é sua irmã. A Suelen é mulher. Se a família do marido dela descobrir a dívida, ela não vai ter cara para viver. Você é homem. É o irmão mais velho. Tem apartamento, profissão boa. Custava assumir a dívida para salvar a sua irmã? Não aguentei. Levantei a cabeça e falei pausadamente. E quanto a mim, Dona Zélia, eu também sou mulher. Estou grávida da sua neta. Se este apartamento for vendido por causa de agiotagem, se meu marido for difamado no mercado de trabalho e o meu RH descobrir isso, a senhora acha que a gente vai viver como? Ela olhou para minha barriga, sem um pingo de remorso, apenas fechou a cara como se meu bebê fosse um obstáculo irritante nos planos dela. E então soltou a frase, que congelou o sangue de qualquer um na sala. A criança vai nascer pequena, qualquer quartinho serve. Vocês alugam um lugarzinho por uns anos. Não vai matar ninguém. Mas se a sua cunhada tiver a casa e o casamento destruídos, a vergonha é da família inteira. Fiquei petrificada. Dante também. Tem frases que revelam tudo o que há no coração de uma pessoa. Antes ela disfarçava usando idade, família, sacrifício. Mas com aquela frase, a máscara caiu e quebrou. Aos olhos dela, a reputação da Suelen valia muito mais que o teto da própria neta que ainda estava. No meu ventre, Dante apoiou as duas mãos na mesa, os nós dos dedos brancos. Repete, mãe. Repete que a minha filha pode viver em qualquer muquifo, mas a Suelen não pode. Passar vergonha. Dona Zélia sentiu a mudança no filho, mas tentou se impor. E eu falei mentira. Vocês são novos, podem recomeçar. Se a sua irmã for abandonada pelo marido, a vida dela acaba. E o seu plano maravilhoso qual era? Dante desafiou. Ela respondeu com a velocidade de quem já tinha tudo ensaiado. Vocês vendem esse apartamento. Vale um bom dinheiro. Quitamos a dívida da Suelen com os agiotas e vocês alugam uma casinha. Depois, quando melhorar, vocês compram outro. Eu não estou pedindo para mim, estou pedindo pela honra da nossa família. Dei uma risada fria. Esse apartamento teve a entrada paga pelos meus pais. O resto nós financiamos e trabalhamos 6 anos para pagar cada boleto. A senhora não colocou um tijolo aqui dentro. Como é que a senhora tem a ousadia de falar, de vender como se fosse uma dúzia de bananas na feira? Ela virou o rosto para mim com os olhos injetados de raiva. Filha, depois que casa não tem que meter os pais na vida do casal. Essa casa está no nome do meu filho. Leva o sobrenome do meu filho. Para de ficar jogando meus pais na minha cara, que me dá nojo. Dante esmurrou a mesa de jantar. O estrondo fez Dona Zélia pular de susto. Esta casa está no nome de nós dois. E metade do dinheiro veio dos pais dela. A senhora não tem o direito de pisar na casa dos outros e menosprezá-los desse jeito. Ela ficou atônita. Nunca na vida Dante levantara a voz para ela dessa maneira, mas, vendo que estava perdendo o controle, partiu para a chantagem escancarada. Muito bem, você ficou corajoso porque a sua mulher está mandando. Amanhã eu vou até a porta da sua construtora e vou me ajoelhar lá na frente de todo mundo para verem que tipo de filho abandona a mãe e a irmã. E vou no escritório da Clarice mostrar que tipo de cobra vocês criam. Peguei o celular com a maior calma, abri o gravador de voz e coloquei no centro da mesa. Pode continuar, Dona Zélia. Cada palavra que a senhora falar hoje eu vou guardar.
Se a senhora tentar forçar a gente a assumir uma dívida criminosa e ainda for ameaçar o nosso emprego e a nossa imagem, isso aqui será usado como prova contra a senhora na delegacia. Ela olhou para o celular como se fosse uma faca apontada para o rosto dela. O rosto retorcido de raiva e de uma profunda impotência. Ela me fuzilou com os olhos. Você é um monstro, Clarice. Eu subestimei o quão suja você é. Eu respondi em tom gélido. Não sou monstro, dona Zélia. Eu só não vou deixar que vendam o telhado da minha filha para pagar dívidas feitas pela ganância dos outros e chamem isso de amor de família. Dante, do meu lado, não tentou me frear. Não pediu para eu ter paciência. Ele só encarava a mãe com uma dor lancinante, mas definitiva. E eu soube ali, a partir daquele instante, minha sogra me via como o seu pior inimigo. E pela primeira vez, eu não me importei. Naquela noite, a casa ficou em um silêncio absoluto. Dona Zélia, após ser calada pelo meu celular, sentou no sofá, os olhos fixos na TV desligada, mastigando o próprio ódio. Dante foi para a varanda, com a silhueta engolida pelas luzes amarelas dos postes de São Paulo. E eu, no quarto, chequei todos os vídeos, fotos e papéis que reuni. Eu sabia que se desse um passo em falso, não apenas meu apartamento, mas o nome do meu marido desceria pelo esgoto. Eram umas 21h quando a campainha tocou de novo. Dessa vez não agressiva, mas rápida, desesperada. Dante abriu. Assim que eu vi quem era, entendi por que a Dona Zélia estava tão aflita a noite toda. Era a Suelen. Minha cunhada entrou, vestindo um conjunto de seda bege, bolsa de grife, cabelo de salão e batom vermelho. Mas a maquiagem não conseguia disfarçar as olheiras profundas e o pavor no rosto. Sem sequer me dar boa noite, Suelen se jogou em cima da mãe, aos prantos. Mãe, pelo amor de Deus, fala com o Dante. Se eles não me salvarem, eu vou morrer. Eu tô num beco sem saída. Dona Zélia a abraçou e começou a chorar copiosamente, fazendo parecer que elas duas eram as verdadeiras vítimas da sociedade, abandonadas e incompreendidas. Eu fiquei perto da mesa de jantar, observando aquele teatro dramático. Quem visse, de fora teria pena. Mas depois de descobrir tanta sujeira e papéis forjados, lágrimas não me enganavam mais. Dante não se moveu para abraçar a irmã. Ficou parado, a voz mais fria que o normal. Quanto você pegou? Com quem? E o que você assinou que tem o meu nome no meio? Suelen parou de chorar. Olhou para o irmão e para mim. Aqueles olhos não eram de remorso. Ela estava calculando o quanto precisava contar para ser salva. Eu peguei pouco, Dante, juro. Foi só uns 100 e poucos mil para investir numa loja online de importados. Aí os juros agiotas começaram a comer tudo. Eles cobravam taxas abusivas, exigiam giro de capital e eu perdi o controle. Ela limpava o rosto freneticamente. Você sabe, Dante, hoje em dia quem tenta empreender tropeça. Eu só queria ter o meu dinheiro para a família do meu marido, não ficar jogando na minha cara que sou sustentada. Perguntei na lata. E a casa do interior que virou galpão de muamba? O que é? Aquilo? A pergunta fez Suelen estremecer. Foi um susto rápido, mas eu e Dante percebemos. Dona Zélia tentou intervir na hora. Clarice, não bota a Suelen na parede. Ela está em choque. Eu ignorei a velha e olhei para a Suelen. De quem é? Aquele galpão? Suelen mordeu o lábio e apertou a alça da bolsa caríssima. Dante deu um passo e ameaçou. Suelen, não brinca com a minha paciência. Hoje, os agiotas do Valadão vieram aqui na minha porta. Eles esfregaram um contrato de fiança com o meu nome e a minha assinatura falsificada. Se você esconder uma vírgula de mim agora, eu lavo as minhas mãos e você que vá para a cadeia sozinha. Aí Suelen desabou de verdade. O choro de atriz deu lugar ao pânico puro, borrando o batom e o rímel. Eu não queria. No começo, eles disseram que queriam alugar a casa da mãe para abater os juros.
Eles falaram que era só estoque de cosméticos, suplemento alimentar e shakes para emagrecer. Eu não sabia que era esquema sujo e produto falsificado. A mãe falou que a casa estava abandonada e podia dar um dinheiro. Dante cerrou os dentes. Então, desde quando o meu nome está na documentação daquele galpão? Suelen olhou para o chão. Dona Zélia ficou muda. O silêncio delas era a confissão. Suelen sussurrou. Tinha umas entregas que eles não deixavam eu assinar mais, porque eu devia muito. Eles falaram que, se alguém da família com o nome limpo assumisse o contrato do galpão, eles afrouxavam os meus prazos. Aí, a mãe levou os seus documentos lá. Ela disse que você era engenheiro, morava em São Paulo, tinha imóvel, que os caras iam confiar na sua estabilidade. A sala inteira pareceu desmoronar. Dante cambaleou para trás e teve que se apoiar na mesa. Corri para ampará-lo, seu corpo estava gelado. Ele olhou para a mãe e a voz saiu rasgada da garganta. A senhora tem noção de que está me jogando? Pra cadeia, mãe? Dona Zélia gritou para encobrir o pavor. Eu não sabia de nada, só achei que era para usar seu nome para dar credibilidade. Quem ia saber que eles fariam documentos com a sua assinatura falsa? Eu só queria salvar a sua irmã, proteger a nossa família. Olhei para aquela mulher e o ódio em mim virou gelo. Ela entendia sim. Ela só havia escolhido ignorar as consequências se elas caíssem sobre a cabeça de Dante, contanto que a preciosa Suelen fosse protegida e o casamento dela ficasse salvo. Jogar o filho homem num inquérito de fraude não parecia tão ruim para ela. Suelen virou para mim, misturando imploração com um vitimismo asqueroso. Clarice, você trabalha no financeiro. Você sabe fazer dinheiro render. Ajuda gente dessa vez. O que custa? Vocês têm casa, têm amor, têm filho vindo. Se o meu marido descobrir, ele me põe na rua com a roupa do corpo e pede o divórcio. Olhei bem nos olhos dela e disse calmamente: ajudar você empurrando o meu marido para um crime de fraude documental não é salvar a família. É enterrar a nossa família na lama. E eu não vou permitir que a minha filha nasça sob um teto que foi vendido para pagar os seus golpes. Dante pegou um papel e uma caneta na mesa. Suelen, você vai escrever uma confissão agora mesmo. De quem pegou, quanto pegou, quem é o Valadão, o esquema do galpão e como roubaram meus documentos. Se você for honesta, eu arrumo um advogado para tentar minimizar o seu lado. Se você mentir ou omitir, eu mesmo vou na polícia me defender e você cai sozinha. Suelen olhou para a caneta como se fosse uma sentença de morte. Com as mãos trêmulas, ela não conseguia escrever. De repente, Dona Zélia pulou do sofá, arrancou o papel da mesa e o rasgou em 1000 pedaços, berrando: ninguém vai forçar a minha filha a assinar confissão nenhuma. Se quiser prender alguém, que me prenda, mas deixem ela em paz. Os pedaços de papel caíram feito neve, suja no chão da sala. Eu não me abaixei para catar. Peguei meu celular, selecionei o vídeo do galpão no interior, o áudio das ameaças de hoje e a cópia da fiança falsa, e enviei tudo para Catarina, a minha amiga do cartório, e para um advogado criminalista que ela havia me indicado. Apareceu a notificação, enviado e visto. Levantei o olhar para mãe e filha. Elas achavam que rasgar um papel salvaria tudo, mas mal sabiam que o nosso verdadeiro contra-ataque acabara de começar. Na manhã seguinte, eu mal tinha entrado na primeira reunião na empresa quando o celular tocou. A tela mostrava Dante. O meu estômago despencou. O Dante estava sempre nas obras. Ele nunca ligava de manhã, a menos que fosse uma emergência absurda. Atendi correndo. A voz dele do outro lado estava abafada, reprimida, como se ele estivesse segurando a respiração. Clarice, pega todos os documentos que nós separamos ontem à noite e vem para minha construtora. Eles estão aqui. Me levantei num pulo. Eles quem?
Perguntei, embora o pânico no meu coração já soubesse a resposta. Os agiotas do Valadão. Eles estão no saguão da minha empresa com um megafone dizendo que eu sou um fiador caloteiro. O pessoal inteiro tá vendo. A voz de Dante falhou na última palavra. Fechei os olhos por um segundo, engoli o pavor, pedi licença ao diretor da reunião e catei a pasta de documentos que eu tinha preparado. Nela estava a cópia da fiança falsa, as fotos e vídeos do galpão, o áudio da confissão da mãe dele e a via do boletim de ocorrência que fizemos contra as ameaças. Quando o Uber estacionou na frente da construtora de Dante, a confusão no saguão era enorme. O agiota de jaqueta de couro estava bem no meio do hall, segurando um megafone e gritando. O engenheiro Dante faz empréstimo falso, é fiador da irmã para pegar dinheiro e dá calote na praça. Uma construtora de elite abrigando o estelionatário. Os dois capangas filmavam a cena. Funcionários, curiosos, se aglomeravam. Uns chocados, outros fofocando pelos cantos. Eu desci do carro, segurando a pasta firme com uma mão e apoiando a barriga com a outra. Naquele momento, meu coração doeu pelo meu marido. O Dante sempre foi um cara íntegro, honesto, limpo. Levou anos para construir um nome no mercado. E, agora, por causa da ambição desmedida da irmã e da mãe, ele estava sendo humilhado na frente dos colegas. Dante saiu do elevador, acompanhado pelo gerente de RH e por uma advogada do compliance da empresa. Ele estava branco, mas caminhava de coluna ereta. Quando me viu, veio até mim, segurou minha mão e sussurrou: "Tudo bem com você?" Eu assenti. Tudo. Hoje nós vamos acabar com isso. Os agiotas acharam que o escândalo ia fazer o Dante abrir a carteira de vergonha. O líder riu alto. "Ah, chegou a patroa. Assinem o cheque. Quitem a parte de vocês e a gente some. Para que deixar a fofoca correr no mercado de trabalho e sujar a imagem de vocês?" Dante não bateu boca. Ele virou para o gerente do RH e pediu: "Chefe, preciso da sala de reuniões 2 por 15 minutos. Peço que a senhora do jurídico acompanhe. Se eu estiver devendo ou for estelionatário, eu me demito hoje. Mas se isso for difamação e coação, eu exijo que a empresa seja testemunha a meu favor." O RH e a advogada, surpresos por ele não fugir, concordaram. "Vamos para a sala." Sem megafones. Dentro da sala, a tensão era palpável. O agiota jogou a cópia da fiança na mesa, arrogante. "O documento tá aqui. Nome completo, CPF, assinatura de fiador. Ah, gente só cobra quem assina." Eu não perdi tempo. Tirei da minha pasta as provas. Espalhei sobre a grande mesa de vidro as fotos do galpão, os vídeos dos caras descarregando as caixas ilegais, o áudio da dona Zélia assumindo o roubo dos documentos, o BO da portaria e as assinaturas verdadeiras do Dante nos papéis do nosso apartamento. Olhei fixamente nos olhos do líder dos cobradores. "Vocês estão operando com um termo de fiança forjado. O meu marido não assinou isso, não estava presente e não recebeu um centavo. Se continuarem difamando o Dante no local de trabalho e exigindo pagamento por fraude, nós vamos acionar a polícia não por cobrança indevida, mas por associação criminosa, falsidade ideológica, extorsão e venda de produtos ilícitos no galpão que vocês estão escondendo no interior." O capanga que estava gravando vacilou e olhou para o chefe. A arrogância deles rachou. O cara de jaqueta gaguejou. "Que forjado? O familiar de vocês confirmou a papelada." "Qual familiar?" Dante rebateu, furioso. Antes que ele respondesse, meu telefone tocou. Era a Catarina, em chamada de vídeo, ao lado do advogado criminalista. Coloquei no viva voz e apoiei o celular na mesa. O advogado foi cirúrgico. "Aqui é a assessoria jurídica do Sr. Dante. Para que esse documento tenha validade legal no Brasil, solicito imediatamente o reconhecimento de firma por autenticidade
e o comprovante de que o Sr. Dante esteve presente no cartório. Caso contrário, esta cobrança configura crime de extorsão. O senhor está filmado, as câmeras do saguão também, e eu sugiro que se retirem, a menos que queiram ir parar na delegacia hoje. A advogada do compliance da construtora cruzou os braços e disse firme: vocês estão cometendo perturbação da paz no estabelecimento da nossa empresa e assédio moral. O segurança já está chamando a polícia militar. Retirem-se. Encurralados, um dos capangas mais novos acabou soltando. Mas a cópia original tá com a dona Zélia e a Suelen. Elas que trouxeram o papel pra gente. Assinado, já falaram que o engenheiro estava ocupado. O silêncio reinou na sala. O chefe dele fuzilou o capanga novato, mas já era tarde. A confissão saiu da própria boca deles. Dante levantou devagar, encarando a câmera do celular do bandido, que ainda estava ligada. A voz de Dante não era alta, mas era de uma autoridade arrepiante. A partir de hoje, quem pegou a dívida que pague. Eu não assinei nada, não sou fiador e não vou destruir a minha família por causa de crimes dos outros. Se vocês pisarem na minha empresa ou na minha casa de novo, eu vou à Polícia Federal e denuncio a operação de vocês. O RH pediu para a segurança escoltá-los para fora. Assim que saíram, o peso no olhar dos colegas da empresa se dissipou. Ninguém mais via Dante como o golpista, mas como o homem íntegro que foi usado. Pensei que o inferno tivesse acabado ali. Mas enquanto descíamos o elevador, o capanga mais novo, que deixara escapar a verdade, atrasou o passo. Ele passou por mim e jogou um pedaço de papel de caderno dobrado na minha bolsa, sussurrando muito rápido. Aquele galpão no interior não é o principal. Vai lá antes que a corda arrebente pro lado do seu marido. Fiquei petrificada. O elevador abriu e o garoto sumiu na rua com os outros. Abri o papel tremendo. Havia um endereço. Era um outro galpão, numa estrada vicinal próxima ao interior. Dante olhou o papel e seu rosto voltou a endurecer. O esquema de Dona Zélia e Suelen era só a pontinha do iceberg. Por trás daquela fiança havia uma teia armada para transformar Dante no grande bode expiatório da operação inteira. Amassei o bilhete. Aquele pedaço de papel sujo era o ingresso direto para o olho do furacão. Dante me olhou. Nós temos que ir lá. E eu sabia que tínhamos. Se recuássemos, a bomba relógio de Valadão ia explodir no nome de Dante. Naquela tarde, não fomos para casa. Mandei mensagem para a Catarina e o advogado com o novo endereço e o resumo do que tinha acontecido na construtora. O conselho do criminalista foi duro. Vocês podem ir, mas não entrem. Fiquem de longe, gravem as evidências e observem. Se for realmente um esquema usando o nome dele como dono do galpão, a polícia precisa entrar com o flagrante. Não banquem os heróis. Senão, os bandidos invertem a situação. Eu concordei, e Dante também. A viagem até a cidade vizinha foi tensa, com as mãos de Dante agarradas ao volante. O segundo galpão ficava em uma zona rural, atrás de antigas marcenárias abandonadas. Sem placas, cercado por muros altos, com portões de zinco verde desbotado e câmeras de segurança penduradas com fios emaranhados. Paramos o carro bem antes, debaixo da sombra de uma grande árvore, inclinando os bancos e abaixando os tapaçóis para não sermos notados. Segurei minha barriga, tentando regular minha respiração. A bebê, como se sentisse meu nervosismo, dava pequenos chutes. Dante virou para mim, os olhos exaustos. Tá com muito medo? Eu o encarei. Tô, mas estaria com mais medo se a gente ficasse em casa, esperando eles destruírem a sua vida. Dante assentiu. O homem passivo, que sempre engolia a seco os mandos da mãe, havia morrido. Ele agora estava focado em defender a sua própria família. Meia hora se passou,
e uma moto vermelha e velha estacionou em frente ao portão. Quem desceu foi a Suelen. Dessa vez, não havia bolsa de grife, nem salto alto. Ela vestia uma jaqueta larga, usava um boné abaixado, sem maquiagem, olhando apavorada para todos os lados. Logo, o portãozinho menor do galpão se abriu e um homem troncudo, de jaqueta escura, uns 40 e poucos anos e uma corrente de ouro no pescoço, apareceu com uma pasta parda na mão. Dante sussurrou. Deve ser o Valadão, o agiota líder. Ele foi direto para Suelen, jogou a pasta no banco da moto e falou alto o suficiente para escutarmos os ecos no ambiente deserto. Pegamos o celular, ajustamos o zoom e gravamos com o áudio no máximo. Assina isso. Você recebe esse lote hoje e eu te dou mais 10 dias. Se não assinar, liga pro bonitão do seu irmão. O nome dele já está registrado no nosso esquema. Ele acha que vai fugir? Suelen tremia segurando a caneta, choramingando. Valadão, pelo amor de Deus, não envolve o Dante mais. Ele já descobriu. Ele não quer pagar. Valadão deu uma risada rouca e maligna. Ele descobrir ou não, não importa. Nome limpo é o que a gente quer. Você acha que a gente é burro de botar essas coisas em nosso nome? O contrato de locação e as guias das cargas já estão no CPF dele. Dante trincou os dentes. O ódio estava rasgando a pele dele. Ele levou a mão para a maçaneta do carro. Eu segurei o braço dele com toda a minha força. Dante, não desce. Isso é o que eles querem. Se você for lá bater boca, vão dizer que você veio despachar a carga. Salvar a sua irmã não é apanhar do Valadão, é deixar a polícia pegar. Luz em flagrante. Dante bufou, a raiva enchendo seus olhos de lágrimas. Ele mandou o vídeo imediatamente para o advogado criminalista que já estava acionando a delegacia local. Naquele momento, Suelen, que olhava desesperada ao redor, travou o olhar. Não sei se foi instinto ou se reconheceu a placa, mas ela viu nosso carro escondido embaixo da árvore. Ignorando os gritos do Valadão, ela largou a prancheta e correu alucinada na direção do nosso carro. Ela se jogou contra a porta de trás, puxou a maçaneta e se atirou para dentro, branca como um cadáver. Dante, Clarice, me tira daqui. Eu vou ser morta. Eu vou ser presa. Me salva. Pelo amor de Deus. Dante, com o rosto de pedra, fechou a trava automática para o Valadão não conseguir abrir. Não houve abraço, não houve pena. Ele apenas olhou para a irmã pelo retrovisor. Fica quieta e não me venha com mais nenhuma mentira, se você quiser sair viva disso. Dei uma garrafa de água para ela, que a segurava, batendo os dentes. Falei firme, a gente só te tirou da rua para você não atrapalhar o flagrante. Mas quem vai te salvar é a sua própria boca, confessando a verdade na delegacia. Suelen começou a soluçar histericamente, não mais uma atriz de novela, mas uma pessoa quebrada de medo. Ela confessou, Dona Zélia sabia de tudo. A mãe tinha convencido Suelen de que era só colocar os dados de Dante no galpão, pois ele era engenheiro com bom histórico e o Valadão os deixaria em paz. Dona Zélia dizia que se chorasse e fizesse drama, Dante aceitaria a culpa, ou eles venderiam o nosso apartamento e ficaria tudo bem. Mas Dante, Suelen gaguejou. Aos prantos, eu não sabia que eles já tinham forjado as guias de transporte de mercadoria e as ordens de depósito no seu nome. O Valadão falou que, se a polícia invadisse, era só a gente falar que você era o chefão oculto e que eu era só uma mula. Meu sangue gelou. Valadão não queria só dinheiro, queria um fantasma para ir para a cadeia no lugar dele. Se o capanga novato não tivesse nos dado esse endereço, a polícia iria bater aqui um dia e o nome que os investigadores encontrariam no registro seria o do meu marido. Lá fora, Valadão percebeu que havia algo errado com o carro e puxou o celular, apressado, escondendo a prancheta debaixo da jaqueta. Mas foi aí que o barulho de sirenes rasgou o silêncio do campo.
Um carro descaracterizado da polícia civil, seguido de viaturas, entrou cantando pneu, levantando poeira. A invasão do galpão tinha começado. O esquema criminoso que Dona Zélia quis jogar nas costas do próprio filho tinha acabado de ruir sob as luzes vermelhas e azuis da polícia. Assim que as sirenes tocaram, o portão de zinco foi empurrado com força e vários homens lá dentro correram feito baratas tontas. Uns tentavam jogar lonas por cima das caixas, outros arrancavam HDs de computadores no fundo do galpão. Mas a polícia foi cirúrgica. Parte cercou a frente, outros pelos fundos, gritando: "Polícia!" Todo mundo no chão. Eu estava no banco do passageiro do carro, com as mãos no meu ventre, assistindo aquela loucura que poucas horas antes eu jamais acreditaria estar acontecendo. Com a minha família, as caixas começaram a ser abertas pelos inspetores. Havia maquiagens falsificadas sem selo da Anvisa, cápsulas de emagrecedores naturais adulterados, lotes inteiros de produtos ilegais. Um investigador pegou um pote, chacoalhou a cabeça e jogou dentro de um saco de evidências. Valadão tentou correr, mas os policiais o prenderam contra o muro, algemando-o. A máscara de durão dele sumiu, mas os olhos continuavam maliciosos. Quando o delegado ordenou que mostrassem as ordens do depósito e quem estava alugando o local, Valadão apontou a cabeça na direção do nosso carro e gritou com a voz esganiçada: "Aí, ó, o chefe tá ali. O galpão tá no nome daquele engenheiro ali. Eu só tomo conta do transporte. Sou prestador de serviço. Olha a papelada aí." Aquele golpe baixo quase me fez desmaiar de raiva. O delegado se virou e caminhou até o nosso carro com a mão perto do coldre. Dante não hesitou. Ele abriu a porta, ergueu as mãos abertas e se aproximou do investigador. Ele não gaguejou, nem agiu com medo. "Doutor, o meu nome foi usado de forma fraudulenta em todo esse esquema. O meu advogado e o setor de inteligência de vocês que nos instruíram a aguardar aqui." Dante abriu o celular e mostrou imediatamente o vídeo que tínhamos gravado minutos atrás. O áudio do Valadão ecoava claro na rua de terra. O contrato de locação e as guias das cargas já estão no CPF dele. Em seguida, Dante apresentou a prova definitiva: o termo de fiança amador que Dona Zélia tentou forjar e um extrato do relógio de ponto e das câmeras da sua construtora, mostrando que no exato momento em que os falsos contratos de locação foram assinados meses atrás no cartório local, ele estava a 200 quilômetros de distância, em uma reunião de diretoria em São Paulo. O advogado criminalista já havia chegado e entregou ao delegado os dossiês e boletins de ocorrência. Valadão ficou mudo. Ele tentou rosnar: "O advogado aí não prova nada. A mãe desse cara confirmou com a gente. A irmã dele veio pegar a mercadoria. A família tá metida até o pescoço e tão botando em mim." A palavra família pairou no ar como algo podre. Suelen estava escondida no banco de trás, suando frio. Ela não tinha mais os truques de choro falso que usava na mãe, apenas a dura realidade do crime. O delegado chamou Suelen. Ela mal conseguia ficar em pé, segurando o braço de um policial militar. Nessa hora, o celular de Suelen tocou alto. Na tela, o nome Men. Todos pararam. O advogado acenou com a cabeça e murmurou para Suelen: "Atenda, coloque no viva voz. Se ela a orientar a cometer perjúrio, será mais uma prova contra verdadeiros criminosos." Suelen obedeceu, tremendo, e colocou no viva voz. A voz estridente de Dona Zélia rasgou o silêncio. "Suelen, onde você tá, menina? Escuta a mãe. O Valadão ligou. A casa caiu. Se alguém te pegar, pelo amor de Deus, fala que o seu irmão, Dante, é o cabeça de tudo. Ele é engenheiro, homem formado, tem dinheiro. Ele contrata advogado e sai dessa. Se a polícia descobrir que foi você e
Eu me mato hoje mesmo na porta do apartamento dele. O casamento com seu marido acaba. Bota tudo nas costas dele que ele aguenta. Aquilo foi um tiro no escuro. A frase ressoou na viatura, nas orelhas dos delegados e no coração do meu marido. Suelen, pálida, como um defunto, ficou de boca aberta. Pela primeira vez na vida, a ilusão de que a mãe a amava mais foi estilhaçada. Dona Zélia não a amava. Ela amava a pose de família perfeita e, para manter isso, oferecia o filho homem como boi de piranha na cadeia. Suelen desabou no choro, mas dessa vez o choro não teve ninguém para a amparar. Dante, me perdoa. Doutor, fui eu e o Valadão. O meu irmão nunca esteve aqui. Dante observou tudo a alguns passos de distância. Não abraçou a irmã, não consolou a desgraça dela. Ele respirou fundo, parecendo carregar um cansaço de anos. Eu te tirei do carro para você não ser apagada pelo Valadão. O resto você deve à polícia. Valadão e os capangas foram enfiados no camburão. O delegado encaminhou Suelen para prestar depoimento formal sobre a falsificação e o envolvimento no transporte de mercadoria ilegal. Enquanto andávamos de volta para o carro para acompanhar-los até a delegacia de forma voluntária, senti o vento da tarde secando o meu suor gelado. Peguei a mão de Dante e apertei. Ele apertou de volta e a voz dele quase sumiu. Eu ainda amo a minha irmã, Clarice. Mas se eu a acobertasse hoje, quem ia ser destruído seria a mãe da minha filha. Balancei a cabeça. Ele finalmente entendeu que amor não é cumplicidade de crime. Nós ainda não sabíamos. Mas lá no apartamento, Dona Zélia achava que o teatro estava garantido. Ela ainda achava que Suelen faria exatamente o que foi ordenado e preparava, naquele momento, a sua última cena de desespero e chantagem emocional na sala da nossa casa. Só que o castelo de cartas havia desmoronado e o retorno dela para a realidade estava prestes a ser brutal. Quando chegamos em casa à noite, o apartamento de São Paulo estava envolto em penumbra. Apenas um abajur amarelado na sala lançava sombras longas pelo piso de madeira. Dante andava a passos lentos e exaustos. Todo o escândalo policial o havia drenado emocionalmente. Mas eu estava muito desperta, muito afiada. Eu sabia que lá dentro, Dona Zélia estava nos aguardando. Uma pessoa como ela nunca entrega os pontos até que lhe tirem todas as cartas. Ao abrirmos a porta, lá estava a encenação armada. Dona Zélia estava sentada no meio do sofá, a postura ereta de mártir. Na mesa de centro à frente dela, havia um copo d'água, um pedaço de papel rabiscado e um frasco inteiro de pílulas para dormir. Ela estava pronta para a cartada final da Cuba. Ao ver Dante, ela imediatamente entrou na sua performance fatalista. O choro não era agudo, mas espremido, denso. Dante, filho, acabou para a mãe. Se vocês não venderem a casa agora para limpar a barra da sua irmã e não deixarem você assumir o problema, eu engulo essa cartela inteira agora mesmo. Eu me mato na sua frente para ver se você vai dormir em paz pelo resto da vida, sendo assassino da própria mãe. Dante parou, engolindo em seco. O corpo dele teve um leve sobressalto. É difícil ignorar a própria mãe ameaçando se matar, por mais cruel que ela seja. A biologia e o instinto da culpa falam alto, mas era exatamente para que ele não cedesse que eu estava ali. Antes que ela fizesse um movimento para agarrar a cartela, eu caminhei com passos muito firmes até a mesa. Peguei o frasco de remédio e o copo d'água e coloquei no alto da estante, atrás de mim. Dona Zélia esbugalhou os olhos. O que você está fazendo, sua endemoniada? Quer me ver sofrer? Quer que eu não possa nem escolher a morte? Peguei o meu telefone, disquei 192 e deixei a tela acesa na mesa. Falei com o tom mais calmo e gélido que consegui. Se a senhora não estiver bem mentalmente, vou chamar a ambulância do SAMU e interná-la em uma clínica psiquiátrica imediatamente.
Mas se a senhora está usando pílulas de dormir para chantagear o meu marido a vender o nosso lar, saiba que essa cena de teatro acabou agora. A boca dela abriu e fechou, engasgada. Dante caminhou até o sofá. Ele olhou para a mãe de cima, a voz tremendo de exaustão, mas absolutamente dura. Mãe, não poste a sua vida para me controlar. A sua vida não é a moeda de troca para vender a minha casa. A senhora me deu a vida, mas a senhora não tem o direito de exigir que eu pague as dívidas do Valadão, entregando a mulher que eu amo e a minha filha na rua, perdendo a arma do suicídio fake. Dona Zélia apelou para o ataque direcionado. Apontou um dedo tremendo na minha cara. A culpa é toda sua. Você envenenou o meu filho. Você odeia a família do seu marido. Você ensinou ele a ser um desgraçado, egoísta. Se eu morrer de desgosto, o sangue está nas suas mãos. Clarice, eu a encarei. Tempos atrás, aquele teatro teria me magoado, me feito tentar provar que eu era uma boa nora. Mas agora eu apenas dei um leve toque na tela do celular e abri a gravação que nos foi enviada pelo investigador. A ligação telefônica entre ela e Suelen ressoou cristalina pela nossa sala. Bota tudo nas costas do Dante que ele aguenta. Se o marido da Suelen descobrir, o casamento acaba. O Dante resolve com o advogado. A voz dela encheu a sala e a calou por completo. A cor escorreu do rosto de Dona Zélia, como se ela tivesse levado um soco invisível. O queixo caiu. Pela primeira vez na vida, a grande matriarca sofredora ficou completamente sem resposta. Dante completou o golpe final. A senhora alugou a casa do meu pai como fachada para quadrilha. Roubou meus documentos da gaveta do meu escritório. Mentiu por meses e na hora H mandou a Suelen colocar a polícia no meu rastro. A senhora ainda ousa dizer que quer vender meu apartamento por amor à família? Eu não sabia que o papel... Ela balbuciou, fraca, perdendo toda a empáfia, mas Dante a cortou. Não minta mais. Neste momento, a Catarina me ligou novamente por vídeo, junto com o criminalista. Coloquei no viva voz: Dante, Clarice, a polícia já está tomando o depoimento de Suelen. Ela confirmou oficialmente que a dona Zélia forneceu os documentos forjados. Amanhã de manhã, a delegacia vai convocar a dona Zélia para depor sob suspeita de falsidade ideológica e associação. Recomendamos que não briguem mais com ela hoje. O caso agora é criminal. Dona Zélia desmontou no sofá, como se todo o ar tivesse saído dos seus pulmões. Então, ela escorregou para o chão, tentando agarrar as pernas de Dante. Dante, me perdoa. Eu sou velha. Eu só queria ajudar a Suelen. Pelo amor de Deus, contrata um advogado bom para mim. Não deixe a sua mãe ir para a cadeia. Dante deu um passo para trás. Vou contratar um advogado para a senhora confessar a verdade e talvez pegar penas mais brandas, não para acobertar crimes. Mãe, eu me pronunciei. Enquanto a investigação corre, não aceito mais a senhora dormindo no meu apartamento. Nós vamos alugar um quarto modesto perto daqui. Pagaremos os seus remédios e necessidades básicas. Mas, a partir de hoje, a porta desta casa, onde eu crio o meu bebê, não se abre mais para manipulações. Dona Zélia urrou no chão, maldizendo todos nós, chorando as lágrimas de quem finalmente teve as garras arrancadas. Dante sacou o celular e ligou para o tio Jurandir, o parente mais próximo do interior. Tio, venha para cá amanhã buscar a minha mãe para levá-la à delegacia, por favor. É para ser testemunha de que eu não a estou abandonando na rua, mas estou tirando a criminalidade de dentro do meu apartamento. Quando a porta do quarto se fechou e estávamos só eu e ele, Dante sentou-se na cama e começou a chorar. Aquele choro pesado, silencioso, de quem precisou matar o ídolo da própria mãe dentro do peito para poder respirar. Eu o abracei, sentindo meu coração apertado. Mas eu sabia, a paz havia sido cravada com ferro e fogo.
E aquela mulher não nos faria reféns de suas lágrimas nunca mais. Dias depois, tudo saiu do círculo familiar e foi tratado nas esferas oficiais. Não havia mais espaço para os barracos no nosso apartamento, nem para as chantagens emocionais de Dona Zélia. Quando as intimações da Polícia Civil chegaram, a teia de mentiras não pôde mais ser encoberta pela palavra mãe. Na manhã em que fomos à Delegacia de Combate a Fraudes, Dante vestiu uma camisa azul clara abotoada até o pescoço, de frente para o espelho, arrumando-se devagar. Ele estava se preparando para encarar a mãe numa mesa com o delegado, onde não adiantaria fingir choro e drama. Eu arrumei a gola da sua camisa e disse: "Você não fez nada de errado. Nós estamos indo para garantir a verdade e não para nos vingar." Dante assentiu. O olhar dele estava cansado, mas firme como rocha. Na delegacia, Dona Zélia estava irreconhecível. A pose de matriarca ranzinza deu lugar a uma mulher encolhida, espremendo as mãos no colo e tentando fazer contato visual com o filho, como se suplicasse perdão. Suelen estava ao seu lado, pálida, sem maquiagem e visivelmente abalada. Toda a ostentação se tornou inútil diante das pilhas de provas sobre a mesa do investigador. A prova pericial final foi como uma martelada. As assinaturas nos contratos e termos de fiança não eram de Dante. O laudo confirmou que houve cópia grosseira com base em documentos autênticos. Ficou atestado que o Sr. Dante não estava presente durante os atos, declarou o inspetor. A imagem do circuito do nosso condomínio mostrou Dona Zélia abrindo a gaveta do nosso escritório e fotografando as pastas de papéis com o celular. O vídeo silencioso era devastador. O movimento dela, furtivo, traía a si mesma. Dante não olhou mais para a mãe. Ele fechou os olhos. Para ele, saber que a mãe cruzou aquela linha de propósito era mais doloroso que a própria falsificação. Tio Jurandir e Dona Lourdes prestaram depoimentos por vídeo, confirmando a fachada do galpão privado alugado por Dona Zélia. Valadão tentou manter a pose, mas todo o esquema de agiotagem, receptação de cosméticos contrabandeados e extorsão usando CPFs de laranjas estava agora na mão da Polícia Federal e Civil. A mentira dele e de Suelen estava desfeita. Suelen cooperou, entregando todas as mensagens com Valadão, os recibos das transferências bancárias, o que amenizou seu lado legal, mas ela ainda seria indiciada por falsidade e fraude. A família de seu marido, descobrindo o escândalo, agiu rápido. O marido cortou o dinheiro dela, pediu que se afastasse da casa, exigindo que ela trabalhasse e pagasse suas próprias custas legais para provar que estava mudando de vida. No saguão, Suelen chorou de soluçar e olhou para Dante. "Foi a primeira vez na vida que ninguém passou a mão na minha cabeça. Eu a fitei. É por isso que, agora, você vai ter que aprender a ficar em pé sozinha." Dona Zélia pagou o preço não com a prisão imediata devido à idade avançada e pela falta de dolo direto no tráfico de mercadorias, mas respondeu por estelionato passivo e falsidade ideológica. O choque da vergonha foi sua maior punição. Ela, que temia tanto o falatório da família, virou a principal fofoca do interior. A honra que ela mantinha à base de mentiras esfacelou. A antiga casa no interior foi embargada para a averiguação da polícia. O oratório, com as fotos do falecido pai de Dante, foi levado provisoriamente para a casa do tio Jurandir. Quando fomos ao interior, Dante acendeu uma vela diante da foto do pai, no altar improvisado pelo tio. O vento bateu na janela e apagou a fumaça. Dante murmurou, a voz áspera: "Pai, me desculpe. Eu deixei que a casa do Senhor virasse esconderijo para a sujeira." Abracei meu marido. "Não se culpe. O culpado não é aquele que foi enganado por amor à mãe, mas a pessoa que usou esse amor para ser perversa."
Ele apenas segurou a minha mão com mais força, enterrando ali a imagem da mãe que ele passou a vida tentando proteger. Alguns meses se passaram e o tormento judicial foi diminuindo. Dante recuperou plenamente sua credibilidade na construtora. O seu diretor o chamou na sala e bateu em seu ombro. A forma fria e correta que você lidou com aquele pandemônio salvou a reputação de todo mundo. Nem todos teriam tanta resiliência. Dante apenas agradeceu, sabendo que a única coisa que queria era a paz restaurada. Suelen arranjou um emprego de caixa numa loja de tecidos. O salário era baixo, mas era dinheiro limpo. Certa noite, ela ligou para Dante. Estávamos juntos no sofá e eu ouvi pelo viva voz, a voz rouca dela. Dante, Clarice, me perdoem. Eu achava que com a mãe me acobertando, eu podia tudo. Mas quando caí de verdade e vi o abismo, percebi que vivi uma vida de mentiras. Dante não a ofendeu, mas manteve a barreira. Se conserte, mas nunca mais me ligue exigindo que eu pague a conta das suas mentiras. O amor de irmão eu ainda tenho, mas não serei mais sua tábua de salvação irresponsável. E ela chorou, aceitando a resposta. Dona Zélia envelheceu 10 anos em alguns meses. A vergonha a silenciou. Dante não a abandonou, mas cumpriu sua promessa. Alugou um quartinho simples e limpo perto de um posto de saúde em uma cidade vizinha. Pagava as despesas, a feira e os remédios para a pressão dela. Ele não a encontrava a sós e proibiu que ela voltasse ao nosso apartamento. Um dia, a mãe pediu para que Dante e eu fôssemos visitá-la. Encontramo-la abatida, com chá frio na mesa. Eu queria voltar com vocês. Prometo limpar, cozinhar, cuidar do bebê. Eu quero redimir os meus pecados. Ela chorou baixo, sem os velhos berros. Dante, sem rancor, mas com a precisão de um cirurgião cortando o mal pela raiz, declarou: Mãe, eu continuo sendo seu filho, mas o meu lar, a minha esposa e a minha filha precisam de paz. A senhora perdeu o direito de estar no centro das nossas vidas. Dona Zélia derramou lágrimas em suas mãos enrugadas. Antes de irmos embora, deixei uma sacola com agasalhos, óleo de eucalipto e alguns bolos que ela gostava. Olhei para a mulher derrotada e disse: eu faço isso porque ainda sou ser humano. Não porque esqueci o que a senhora nos causou. Pela primeira vez na vida, Dona Zélia não rebateu. Apenas balbuciou um me desculpem. 4 meses depois da tempestade, em uma manhã fria e iluminada, a minha filha, Serena, veio ao mundo. O apartamento continuou nosso. Não foi leiloado para agiotas, nem usado como barganha para salvar a hipocrisia de ninguém. Dante a segurava, desajeitado e babão, com os olhos lacrimejando. E eu soube que ali iniciava-se um novo tempo na nossa família. O tio Jurandir me contou, depois que Dona Zélia costumava sentar na varanda da kitnet, observando os netos dos outros passarem pela rua. Uma vez, ouviu uma criança chorar chamando a avó, e Dona Zélia apenas virou o rosto, enxugando as lágrimas silenciosas. A vida é implacável. Plantar mentiras colhe solidão, semear ganância atrai as garras da justiça. Mas para quem é honesto, para quem aprende a colocar limites no momento certo e se recusa a adoecer pela toxicidade alheia, a bonança após a tempestade é profunda e duradoura. A paz, afinal, não é uma vida sem conflitos. A paz é saber que o parceiro que está de mãos dadas com você irá se posicionar contra o que é injusto, mesmo que venha de onde ele mais amava. Nós salvamos o nosso lar, a nossa consciência e asseguramos que a pequena Serena jamais precisasse ser o cordeiro de sacrifício para os delírios de mais ninguém. E para nós, essa era a maior vitória de todas.